Pessoal, bom dia. A gente vai dar continuidade aqui aos nossos conteúdos, tá? A gente vai continuar falando sobre a trigonometria na circunferência. Aí a gente vai falar hoje sobre a função seno, tá? E no próximo vídeo sobre a função cosseno, que são conteúdos muito importantes para os nossos estudos, tá? Não só para nosso estudo na escola, mas também para resolver diversos outros assuntos e também assuntos da realidade, certo? Então vamos lá. Os objetivos serão compreender o conceito da função seno e cosseno, identificar o período das funções seno e cosseno e reconhecer o gráfico das funções seno e cosseno, certo? Então, esses serão nossos objetivos dessas duas aulas, tá? Então, hoje, como eu falei, a gente vai falar exclusivamente sobre a função seno e na próxima aula sobre a função cosseno, tá bom? Então, a função seno, tá? Vamos para a nossa definição. Denominamos função seno como a função real que associa a cada número x o valor real seno de x. Ou seja, tá, ó, a gente vai ter a seguinte coisa, a gente vai ter a nossa função f aqui, tá, ó, que vai partir dos reais, ou seja, qualquer valor real. E também a gente vai chegar nos valores reais, tá? Aí aqui, ó, é a nossa definiçãozinha em símbolos, tá, ó. A gente vai atribuir um valor a x, onde a gente vai encontrar o f de x sendo igual ao seno de x, tá? Vamos resolver aqui uns exemplos, tá? Para vocês entenderem. A nossa função seno sempre será essa, tá? F de x igual a seno de x. Então, sempre será essa funçãozinha. Como é que a gente vai fazer? A gente vai atribuir valores para x aqui, ó. E a gente vai encontrar o valor do seno deste x aqui que a gente atribuiu. Por exemplo, na letra A a gente vai atribuir o x igual a 30 graus. Na letra B igual a 45 graus. Na letra C igual a π sobre 3. E na letra D igual a π, tá? Então, no lugar do x aqui, a gente vai colocar esses valores aqui, tanto na letra A, B, C e D, tá? Então, como é que vai ficar a letra A? Ó? No lugar do x aqui é 30 graus, então fica f de 30 igual a seno de 30 graus, tá? Então, vai ficar assim, ó, f de 30 igual ao seno de 30, certo? A gente sabe que o seno de 30 graus é 1 meio, então f de 30 vai ser igual a 1 meio, tá? Então, é só isso. Na letra B, a gente vai prosseguir da mesma maneira. No lugar do x, 45 graus, tá? Então fica assim, ó, f de 45 graus igual ao seno de 45 graus. E a gente já sabe que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, tá? Então f de 45 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Na letra C, ó, no lugar do x é igual a π sobre 3, tá? A gente sabe, pessoal, que π sobre 3 é a mesma coisa que 60 graus, tá? Então a gente quer saber o valor do seno de 60 graus. Então, no lugar do x ali é π sobre 3, tá? Então, fica f de π sobre 3 igual ao seno de π sobre 3. Então, o que que a gente tem? A gente tem que o f de 3, quanto é que é o seno de 60? Isso mesmo, raiz de 3 sobre 2. Então, o f de π sobre 3 será igual a raiz de 3 sobre 2. E na letra D, no lugar do x, a gente vai colocar o π, tá? Então, fica f de π igual ao seno de π. Pessoal, o seno de π, ou seja, o seno de 180 graus, ele é zero, tá? Por quê? Porque o π ele é um arco de eixo, né? Ou seja, ele fica sobre o eixo. Mas qual eixo? Sobre o eixo dos cossenos, ou seja, sobre o eixo do x. Então, toda vez que o arco ou esse, né, tiver com a extremidade em cima do eixo dos cossenos, é porque o seno é zero, tá? Ou seja, o seno é nulo. Então, f de π ali vai ser igual a zero, tá? E a gente já tem um vídeo aula também no canal aí, explicando sobre esse seno, cosseno desses arcos de eixo, tá? Então, f de π vai ser igual a zero. Então, é só isso que a gente vai fazer, tá? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre o gráfico da função seno. O gráfico da função seno, pessoal, será uma curva, tá? E essa curva a gente vai chamar ela de senoide, né? Certo? Então, o gráfico da função seno é uma curva denominada de senoide, tá? Então, é isso. O gráfico da função seno sempre vai ser uma senoide. E como é que a gente vai obter esse gráfico dessa função, tá? A gente vai fazer a seguinte coisa. Como em qualquer outra função, a gente vai atribuir valores para x e encontrar o valor de y, ou seja, o valor de f de x, tá? Então, aqui vai prosseguir da mesma maneira. Então, a gente vai atribuir valores ali para o x, ó, que eu atribuir o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. E a gente vai encontrar o valor
correspondente ao y, ou seja, o valor do seno de x, tá? Então a gente vai, no lugar do x ali, vai colocar esses valores que atribuiu e a gente vai encontrar o valor do seno de x, que é o y, tá? Então ali no primeiro ali, ó, que é 0, no lugar do x a gente vai colocar 0. Então vai ficar aqui o f de 0 é igual ao seno de 0. E a gente já sabe que o seno de 0 é 0, tá? Então fica ali, ó, que quando o x for 0, o y é 0, tá? Agora ali, ó, no segundo, no lugar do x, vai colocar aqui, ó, π sobre 2, tá? Então, no lugar do x aqui, fica π sobre 2. Ou seja, o y vai ser igual ao seno de π sobre 2. Então, f de π sobre 2 será igual ao seno de π sobre 2, que a gente já sabe que é 90 graus, que é igual a 1, tá? Então, quando a gente colocar aqui o x for π sobre 2, o y é 1, certo? E a gente faz isso da mesma maneira para os demais números ali, tá? O f de π, ou seja, o f de 180, que vai ser igual ao seno de π, né? Então, f de π é igual ao seno de π. E a gente já viu no exemplo, no slide anterior, que isso aqui é 0, tá? Então, quando o x for π, o y é 0, certo? Quando o x for 3π sobre 2, ou seja, 270 graus, a gente sabe que também isso aqui são arcos de eixo. Então, ele fica lá abaixo do eixo dos cossenos, tá? Então, vai ser, ó, que o f de 3π sobre 2 vai ser igual ao seno de 3π sobre 2, que é menos 1, tá? Então, toda vez que o x for 3π sobre 2, o y é menos 1, ou seja, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E para finalizar ali, ó, a gente vai colocar no lugar do x 2π, tá? Que é a mesma coisa que 360 graus, tá? Então, fica aqui o seno de 360 graus é 0, né? Então, f de 2π vai ser igual ao seno de 2π, que é igual a 0. Então, toda vez que aqui for x for igual a 2π, o y é 0. Então, a gente completou nossa tabelinha aí, tá? E como a gente faz nas demais funções também, agora basta a gente traçar esses pontos, tá? Traçar ali, ó, quando for 0 é 0, quando for π sobre 2 é 1 e assim por diante, tá? Mas antes de a gente traçar o nosso gráfico em si, da senoide, tá? A gente vai ver a seguinte coisa. A gente tem a nossa circunferência trigonométrica aqui, tá? A gente sabe que esse valor que vai daqui até a extremidade aqui é 1, né? Ou seja, o raio da circunferência é 1, certo? E aqui a gente sabe que é o eixo dos cossenos e esse aqui é o eixo dos senos, tá? E a gente já viu também aqui, ó, que daqui para cá é um arco, tá? E toda vez que a gente pegar aqui, ó, e levar esse pontinho aqui, ou seja, a extremidade lá para o eixo do seno, a gente obtém o seno do x aqui, né? Ou seja, o seno aqui da extremidade, tá? E como a gente viu também lá nas nossas primeiras aulas, ó, quando a gente vem nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, a gente tem o seno como denominado positivo, né? Ou seja, o arco positivo, tá? Então, a gente tem aqui arcos positivos. E quando a gente vem aqui no sentido horário, né? A gente tem os arcos negativos, tá? Então, o nosso sentido positivo é o anti-horário e o sentido negativo é o horário, tá? Então, se a gente tem aqui, ó, no sentido anti-horário, um x bem aqui, ele vai ser positivo, tá? A extremidade do arco aqui é positivo. Se a gente tem ele nesse sentido aqui, ó, no horário, a gente tem que a extremidade aqui é negativo, tá? Mas é importante perceber a seguinte coisa. Quando a gente pegou aqui o x, levou para cá, ó, esse tamanhozinho que vai daqui até aqui, ó, esse pedacinho aqui, vai ser igual, pessoal, é esse pedacinho aqui, vai daqui até aqui, tá? Ó. Então, eles serão iguais, tá? Apesar que aqui o seno é positivo e aqui o seno é negativo, tá? Por exemplo, tá? Se a gente tem ali que o x ali é 30 graus, tá? A extremidade do x aqui é 30 graus, esse tamanho do arco aqui é 30 graus, o seno de 30 a gente sabe que é 1/2, tá? Então, esse pedacinho daqui, ó, é 1/2, tá? Se aqui é 30 graus, o menos x vai ser menos 30 graus, tá? E aqui, ó, esse pedacinho aqui também vai ser 1/2. Só que esse pontinho bem daqui vai ser o negativo do x aqui, tá? Ou seja, se aqui era 30 positivo, aqui é menos 30. E se aqui era 1/2 positivo, aqui vai ser menos 1/2, tá? Então, esse pontinho bem aqui vai ser menos 1/2. E assim por diante, tá? Por exemplo, a gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de menos 60 vai ser menos o seno de 60, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2, tá? E assim por diante. Por exemplo, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de menos 45, menos raiz de 2 sobre 2, tá? Então, é só isso que você vai fazer. Se você quiser calcular o seno aqui do negativo,
basta colocar o sinalzinho de menos aqui na frente do seno, tá? Então fica aqui o seno de menos 30 vai ser igual a menos o seno de 30, ou seja, menos 1/2, certo? Só isso. E agora, pessoal, vamos traçar aqui nosso gráfico, tá? Eu não vou traçar manualmente aqui, tá? Porque eu fiz através do GeoGebra. Se você quiser aí traçar o arco também, ou o gráfico aqui, basta você digitar essa funçãozinha aqui, tá? Ó, y igual a seno de x, que vai aparecer o gráfico automático aí, tá? No GeoGebra. Então a gente faz a seguinte coisa, ó. Se a gente fosse traçar manualmente aí no caderno, tá? Ó, quando for 0 é 0, tá aqui o ponto. Então marca este ponto bem aqui. Quando for π sobre 2, que esse aqui é 1, ele tá bem aqui, tá vendo? Ó? Bem aqui é 1. Quando for π é 0, ou seja, vai ficar bem aqui, ó, em cima do eixo aqui, né? E quando for 3π sobre 2 é menos 1, ou seja, pega aqui 3π sobre 2 e leva para cá menos 1. E quando for 2π é 0, tá aqui, certo? Pessoal, aqui eu parei, tá? Ó, tanto aqui do 0 até o 2π, mas ela continua, tá? Ela vai continuar aqui infinitamente para a direita e infinitamente aqui para a esquerda, tá? Mas no nosso caso aqui, basta a gente pegar aqui de 0 a 2π, tá? Mais uma vez, ela continua aqui para o negativo, continua aqui para o positivo, certo? Então, pessoal, aqui a gente faz esse mesmo procedimento para traçar o gráfico da função seno, tá? Sempre, tá? Então, sempre que a gente quiser aqui traçar o gráfico da função seno, a gente vai fazer esse processo, tá? Faz a tabelinha e depois marca os pontos, como a gente faz para qualquer função, certo? Pessoal, observemos a seguinte coisa. De 0 até π sobre 2 aqui, ó, a gente vê que ela está subindo, ou seja, está crescendo, tá? Então, do 0 até π sobre 2, a gente tem uma função crescente, tá? A partir daqui do π sobre 2 até π, ó, ela começou a descer, ou seja, isso aqui é decrescente, tá? Assim como de π sobre 2 até, ou de π até 3π sobre 2, tá? Ela está descendo, ó. A gente tem uma função decrescente. Então, aqui, ó, subindo, função crescente, descendo, decrescente, tá? E aqui, a partir do 3π sobre 2 até 2π, ela começa a subir de novo, ou seja, ela é crescente, tá? Então, é assim que a gente analisa a nossa função seno, tá? Como sendo crescente ou decrescente. A gente não vai analisar ela como um todo, dizer que ela é função crescente. Não, a gente tem que pegar a partir dos intervalos aqui, ó. De 0 a 90 graus, crescente. De 90 a 180, decrescente. De 180 a 270, decrescente. E de 270 até 360, ó, crescente de novo, tá? Então, a gente tem que analisar nos intervalos, certo? E para finalizar aqui, pessoal, a gente vai determinar o domínio dessa função, tá? De onde é que ela está partindo, certo? Ou seja, pessoal, o domínio é da onde eu parto. Então, eu posso pegar qualquer valor real, certo? Então, aqui ó, a gente tem que o nosso domínio é qualquer valor real. Aqui você pode colocar no lugar do x qualquer valor real, certo? Qualquer um. E a imagem, pessoal. Vejamos aqui, pessoal, que a gente sempre obteve aqui ó, os valores que vai de menos 1 até 1. Ó. A gente nunca passa de menos 1. Nunca encontra valores menor que menos 1. E a gente nunca encontra valores maior que 1, certo? Ou seja, ó, sempre vai ser aqui entre menos 1 e 1. Então, sempre vai estar aqui, ó. Os valores que a gente vai obter quando a gente colocar aqui o seno, sempre vai ficar entre menos 1 e 1. Nunca vai passar desses dois valores, tá? Então, a gente tem que a nossa imagem aqui, ó, é um intervalo que vai de menos 1 até 1, certo? Então, sempre vai ficar aqui, ó, menos 1 até 1. Nunca vai passar daqui, certo? Então, a nossa imagem vai de menos 1 até 1. Se você, por acaso, vamos supor que você colocou um x aí e obteve 2, vai estar certo? Não vai não, tá? Sobre só a função seno aqui, sobre esse caso, quando é seno de x, nunca vai passar de menos 1 e de 1, tá? Sempre vai ficar nesse intervalo. Pessoal, a gente vai ter também ó, o que a gente chama de período, tá? Ou seja, que aqui a gente diz que é 2π, tá? O que é isso? Esse período. É que a partir daqui, pessoal, ó, desse intervalo aqui que vai de 0 até 2π, ou seja, o intervalo aqui de 2π, ela vai começar a se repetir, tá? Ou seja, essa característicazinha aqui, ó, quando a gente prolongar ela aqui mais 2π, vai começar a fazer isso. Vai fazer esse mesmo processinho aqui, tá? Ó. Vai ficar oscilando assim. Assim como a gente quiser andar aqui para a esquerda 2π, ela vai ter essa mesma característica. E depois vai se repetir. Vai ficar sempre fazendo isso, tá? Ou seja, a gente chama de período. É quando ela começa a se repetir, a característica dela. Ó. Vai fazer sempre isso, ó. A cada 2π ela faz isso. Certo? Então, é o que a gente chama de período, tá? É quando começa a se repetir. Então, o período da função seno é 2π, certo? A cada 2π ela começa a se repetir.
E a gente vai ter também o que a gente chama de paridade, tá? O que será a paridade? É se a função é par ou se é ímpar, tá? Então, a função seno é ímpar, tá? Como é que a gente sabe que uma função é ímpar? Da seguinte maneira. Quando o seno de x for igual a menos o seno de menos x. O que é isso? Por exemplo, tá? Ó, se a gente tiver que o seno de 30 vai ser igual a menos o seno de menos 30, ou seja, a gente vai ter esse sinalzinho de menos aqui, ó. Então, é o que a gente chama de função ímpar, tá? Por exemplo, aqui, ó, o seno de 30 a gente sabe que vai ser igual a menos o seno de menos 30. Por quê? Ó? Porque o seno de menos 30 a gente já viu que é menos 1 meio. Menos com menos dá mais, ou seja, o seno de 30 é mais 1 meio, tá? Então, toda vez que o seno for igual, o seno de x for igual a menos o seno de menos x, vai ter isso, tá? De novo, por exemplo, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O seno de menos 60 é menos a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o seno de 60 vai ser igual a menos o seno de menos 60. Então, toda vez que acontecer isso, é porque a gente tem uma função ímpar, tá? Então, era isso o vídeo de hoje, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem aí sobre a função seno. E bons estudos, sucesso sempre. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima aula, certo?